A graça e a paz, queridos irmãos da PIB do Parque Anchieta, especialmente aos alunos aí das classes Osana, Canaã, Gênesis. Estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical e me sinto honrado e grato a Deus pela oportunidade de poder ministrar aos irmãos, até porque a cada ministração Deus também ministra aos nossos corações. Desde já peço aos irmãos queridos para colocarem seus nomes aí, postarem no chat da nossa igreja, para que os coordenadores aí da IBD possam estar documentando aí a sua presença. Não esqueça de fazer isso, não somente isso. Durante a lição, poste aí o seu comentário, sua dúvida e interaja, participe efetivamente dessa classe para que sejamos todos edificados nesse momento. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, que Teu Espírito permeie os nossos corações, tire toda a distração, nos instrua, mais do que saindo daqui conhecedores de argumentos, saiamos daqui dessa classe, dessa aula, praticando essa verdade tão maravilhosa, tão preciosa, que é a crença na Tua existência, Pai, como Criador de todas as coisas. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos aí, pelo que vi na revista dos queridos, numa sequência a respeito da existência de Deus, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre argumentos teológicos para essa existência. É bem verdade que há argumentos do ponto de vista da intuição humana, como já foi falado, da natureza, que é a revelação geral, a natureza demonstra a existência de Deus, nós vamos focar um pouco nisso, e argumentos da revelação especial, que são as escrituras sagradas, muito preciosas para nossa argumentação a respeito da existência de Deus. Hoje nós vamos focar em 4 perspectivas teológicas que nos ajudam a argumentar quanto à existência de Deus. Antes de passar essas perspectivas, queridos, esses 4 tipos de argumentos, eu gostaria de dizer que, mesmo no aspecto acadêmico, já existe o entendimento, pelo menos pela perspectiva de alguns autores, de alguns referenciais teóricos, principalmente, e eu poderia citar aqui pelo menos um, que é Antônio Joaquim Severino, que é uma autoridade na área de metodologia da pesquisa, já há argumentos para admitir que não apenas a ciência é fonte de verdade, fonte de conhecimento, pelo menos de maneira geral. Não apenas verdade, né? A ciência, ela se une à religião, à filosofia, ao senso comum. Pelo menos essas são 4 fontes que merecem respeito quando se trata de elaboração de verdades, cada uma com sua perspectiva, com seus conhecimentos. De forma que argumentos teológicos são, pelo menos para as pessoas mais sensatas, são admitidos, são pertinentes e não apenas argumentos científicos, tanto quanto argumentos filosóficos e o senso comum. Mesmo aquilo que a gente ouve, né, nas culturas populares, de alguma forma merece respeito como argumentação para as suas verdades. Ok? Já que os argumentos teológicos merecem respeito, nada melhor do que nós, servos do Senhor, alunos inteligentes das classes Osana, Gênesis, Canaã, é importante que nós tenhamos esses argumentos na ponta da língua, pelo menos tenhamos uma base para utilizarmos esses argumentos quando Deus nos oportunizar, ok? Então, quais são os 4 argumentos da nossa lição de hoje? Primeiro, argumentos cosmológicos. Quando nós pensamos sobre a causa para a existência das coisas criadas, nós vemos que a graça, aliás, olhando para a criação, nós vemos que a graça, a beleza, cosmológico, né, o nosso pastor até tem citado algumas vezes que essa expressão cosmos tem a ver com beleza, que tem a mesma origem da palavra cosméticos, né? Então, quando nós olhamos para aquilo que é criado, se não é impossível, pelo menos é difícil não pensar em algo superior, em um ser super criador para isso que é tão maravilhoso, tão bem engendrado, tão bem ordenado. Isso não seria obra do acaso, é contrassensual, é contrarracional, é contra a lógica pensar que aquilo que é criado não teria algo inteligente, poderoso por sobre e por trás disso tudo. A gente vê que o movimento das coisas, das substâncias da natureza, até uma questão
mais aí biológica, para aqueles que estão na fase aí, já estudaram isso, a questão da homeostase, que é essa busca constante do organismo por equilíbrio, desde o tremor da pele, não é, para se aquecer, no caso do frio, por exemplo, enfim, a busca pela água, esse movimento, esse impulso que o organismo te dá para você buscar água quando você está com falta de água, com sede, buscar comida quando está com fome, enfim, todos são movimentos da natureza do organismo, inclusive, né? Inclusive o enferrujar do metal, por exemplo, o crescimento das plantas, o envelhecimento dos seres vivos, né? Todo mundo nasce, cresce, envelhece e morre. A rotação, a translação da Terra, tudo isso denunciam movimentos coordenados, organizados, que denunciam uma causa, que há um Deus na nossa argumentação teológica, com viés cosmológico, que criou, governa e sustenta todas as coisas, né? Há indícios de um grande poder e de uma grande inteligência acima daquilo que o homem tem, que podem ser percebidos nas coisas criadas. Tomás de Aquino, teólogo da Idade Média, ele diz que Deus é a causa primeira, é a origem de toda essa criação bela, graciosa e inteligente. E a palavra atesta isso, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, quando diz assim: o Filho, falando de Jesus, né, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele, Jesus Cristo, e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então vejam que a própria palavra também atesta que há um Deus que cria tudo de maneira bela, graciosa, harmoniosa. Por isso que a cada dia da criação ele diz: e viu Deus, né, o que tinha feito, viu que era bom, e no final viu que era muito bom. Eu queria fechar esse primeiro argumento, gravem aí, cosmológico, argumentação cosmológica, uma das argumentações teológicas da existência de Deus, falando sobre uma aplicação. Tanto podemos crer como afirmar pela perspectiva de nossa fé e mesmo do nosso raciocínio, claro, é um raciocínio baseado na fé, é uma lógica baseada na fé, que as coisas criadas, por serem belas, elas têm uma origem engenhosa. Isso tudo prova a existência de Deus pelo argumento cosmológico. Segundo argumento, segundo aspecto teológico da argumentação quanto à existência de Deus, são os argumentos teleológicos. Eu sei que é uma palavra um tanto quanto desconhecida para muitas pessoas, mas é porque além de uma causa evidente, de uma origem que denuncia a inteligência pela graciosidade, pela beleza, uma origem lógica, nós percebemos que cada elemento criado, e aqui estamos tratando do aspecto da revelação natural, não esqueça, a revelação especial, que é a Bíblia, mas aqui nós estamos falando sobre como a natureza denuncia a existência de Deus, certo? Então, nós vemos que além de ter uma causa, uma origem que denuncia algo racional, inteligente, lógico, poderoso, até o propósito de todas as coisas também demonstra. E é exatamente por isso que esse argumento é chamado de teleológico. A palavra, ou a expressão telos, vem do grego, que significa fim, meta, propósito, denunciando que há um objetivo inteligente para tudo aquilo que foi criado. Ou seja, Deus tinha um objetivo inteligente ao criar todas as coisas. Interessante que a quantidade, a diversidade, a complexidade das coisas, cada uma com o seu propósito, né? Cada uma com a sua função, denunciam a existência de um ser inteligente. Tudo tem a sua utilidade, seja explícita, seja implícita, seja uma utilidade mais funcional, seja uma utilidade estética. A maioria das coisas, na verdade, tem ambas as utilidades, né? Tanto algo prático, algo de fato útil, quanto a utilidade estética, o embelezamento. Por exemplo, as flores. As flores,
elas têm uma utilidade de maneira geral, elas têm a questão da polinização, por exemplo, que é o espargir de elementos que vão dar continuidade, que vão multiplicar-se em sementes, que vão dar origem a novas flores, a novos questão da natureza, né? Novos elementos da natureza, perdão, né? Assim como serve também para embelezar o ambiente, serve para trazer aquele aroma agradável ao ambiente, ou seja, a flor é um exemplo de grande utilidade da criação, denunciando algo inteligente por trás disso tudo, não só inteligente, poderoso, maravilhoso. As leis da física, por exemplo, queridos irmãos, tudo foi criado por Deus assim com uma forma harmoniosa. Imagina se nós estivéssemos soltos, quicando por aí, como a gente vê naqueles filmes de pessoas que vão até a Lua, né? Onde a gravidade, embora não seja plenamente inexistente, é ínfima. Imagina se a gente estivesse solto por aí. A lei da gravidade é algo que demonstra um ser inteligente que criou tudo com um propósito em si, inclusive as leis naturais, de maneira geral, inclusive as leis da física. A palavra de Deus diz lá em Jó, capítulo 38, versículos de 8 a 11, o seguinte: quem estabeleceu os limites do mar? Imagina se o mar não tivesse limites, né? Pois o contive, diz a palavra, né, atrás de portas com trancas, para delimitar seus literais. Disse, daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Esse é o versículo 11 de Jó 38. São leis estabelecidas por Deus denunciando a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu poder. O próprio Jó, ainda, capítulo 38, versículo 36, vai falar sobre a trajetória das nuvens, a trajetória dos meteoros. Né? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens, diz o texto? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Não somente isso, já parou para pensar nas questões biológicas, né? Quanta beleza, e quanta harmonia, e quanta lógica, quanto significado, seja no organismo humano, seja nos organismos dos animais. A própria palavra vai dizer também a respeito da crina dos cavalos. Versículo 19, agora do capítulo 39 de Jó, diz assim: acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com crina? Você já parou para pensar na utilidade da crina? Eu dei uma pesquisada e olha o texto que eu vou ler de um blog chamado Canal Rural. Olha que coisa interessante. A beleza da crina dos cavalos chega a dar inveja aos humanos, mas ela não está ali somente para enfeitar. Os pelos do local são impermeáveis, por isso servem como proteção contra a chuva, fazendo-a escorrer sem deixar o bicho encharcado. A crina também serve para proteger a pele e os olhos da exposição direta ao sol. A quantidade de pelos da crina depende do clima. Para proteger os cavalos do frio, ela fica mais volumosa no inverno. Olha que coisa interessante, né? Então, o clima também determina o quanto de pelo, o quanto de crina o cavalo terá. Deus é fantástico. Os animais, eles têm tamanho, características, diversidades, as diferenças entre eles, tudo isso tem um propósito. E embora que seja muito complexa a natureza, de forma que a gente não consiga perceber a utilidade de tudo, cada uma delas tem a sua lógica e a sua utilidade. Aquilo que ainda não foi descoberto, o propósito, a utilidade, não é porque não o tenha, e sim porque o homem tem a sua limitação, e eu diria até que, enquanto nós aqui vivermos, por mais que o homem pesquise, ele nunca chegará à plenitude de conhecimento de toda a utilidade para tanta diversidade de animais e de seres criados de forma geral. A aplicação que eu quero trazer aqui para os queridos irmãos a partir da nossa revista, para esse segundo argumento, que é o teleológico, ou seja, de finalidade, de objetivo. As leis do universo, por sua complexidade, lógica e utilidade, denunciam a existência de um ser poderoso, inteligente por trás disso tudo. E esse ser é o nosso Deus. Terceiro argumento ontológico. Nós não vamos nos deter muito nele, primeiro porque ele é um tanto quanto filosófico e porque há muitas contestações a respeito desse argumento, mas vale mencionar aqui também. Essa palavra
ontológico ou ontologia, ela vem do grego ontos, que significa ser, e logia, que significa estudos, e engloba questões gerais relacionadas ao significado do ser, tanto a existência propriamente dita ou não existência, quanto, em caso de existência, as características, os atributos, os adjetivos desse ser que existe. Então, a partir desse argumento ontológico, que tem como nome mais famoso o teólogo Anselmo, da era medieval, se nós podemos conceber uma hierarquia entre os seres, um ser superior, tanto em poder quanto em graça, em perfeição, esse ser existe. No argumento de Anselmo, essa nossa capacidade de conceber um ser superior atesta a grande probabilidade da sua existência. Então, as palavras dele são bem mais complexas do que essa que eu tenho trazido aqui para os irmãos, mas ele quer dizer, se nós conseguimos pensar, imaginar esse ser e atribuir essas características tão belas de justiça, santidade, amor, onipotência, onipresença, isso prova, segundo Anselmo, segundo os argumentadores ontológicos, a existência desse ser. E segundo essa argumentação ontológica, é irracional, é ilógico, é insensatez não conceber a existência de Deus, né? Um certo teólogo, na verdade um pregador, ouvi isso a partir do pregador que gosto muito, Luciano Subirá, ele chega a dizer que tem que ter muito mais fé para descrer em Deus do que para crer nele, porque é um absurdo, lógica, racionalmente, sensatamente falando, descrer da existência desse Deus. A palavra de Deus também vai dizer um argumento parecido. Salmo 53:1 vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, o salmista chega a dizer, é insensatez não reconhecer a existência de Deus, né? Inclusive, um dos argumentos que provavelmente foi passado na lição passada, essa questão instintiva, intuitiva da existência de algo superior, isso está bem enquadrado aqui na argumentação ontológica, ou seja, do ser de Deus, tanto de ele ser e, ao contrário, ao invés de ele não ser, quanto de, por ele ser superior, por conta de seus atributos, por conta de suas características, que muito suplantam as características de todos os outros seres, que por conta disso seriam criaturas desse ser superior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E finalmente, queridos, o argumento moral. Argumentos morais, eles são um tanto quanto mais palatáveis e compreensíveis até do que os argumentos ontológicos, embora neles também haja uma boa base para que nós argumentemos aí, no caso de um debate, de uma oportunidade de estarmos falando sobre ou argumentando sobre a existência de Deus. Mas os argumentos morais, eles são mais facilmente administráveis e argumentáveis, digamos assim, para ser redundante. Até porque você já parou para pensar que, por mais diversas que sejam as concepções de certo ou errado, todas elas possuem como que um esqueleto, né, uma base, uma linha mestra que gera uma certa identidade. Hoje eu estava falando com uma jovem que chegou essa semana da Holanda, e nós comentávamos, eu comentava, né, com ela sobre a visão liberal da Holanda em diversos aspectos. No entanto, ainda que de maneira distorcida, há princípios de certo e errado, de justo e injusto, de moralidade, mesmo em países como esse que eu acabei de citar. A gente vê um outro aspecto, uma outra evidência dessa universalidade da moralidade, por exemplo, no famoso Código de Hammurabi, famoso assim pelo menos no meio teológico, no meio legal também. Perto ali do ano de 1750, um pouco antes disso, ali 1780 a.C., foi elaborado o chamado Código de Hammurabi. Hammurabi foi um governador da época da região ali da Babilônia, lá no século XIX a.C., século XVIII, e esse governador, ele estabeleceu em torno de 300 leis que eram leis são leis bastante comuns, encontradas em muitos povos. Tem uma lei também de 2200 a.C. que tem muitas semelhanças com essa, e a nossa lei magna, ali, o Pentateuco, que teria sido elaborado ali perto do ano 1450, 1500 a.C., a partir de Moisés, né, que recebe as leis ali no Monte Sinai, também guarda algumas semelhanças. Por exemplo, esse Código
de Hammurabi, ele vai falar sobre direito à propriedade, respeito e direito à vida, respeito à honra, vai falar sobre a questão da dignidade, sobre os valores da família, inclusive estabelecendo rígidas punições. Aliás, esse Código de Hammurabi é até mais rigoroso, mais duro do que o Pentateuco, por exemplo, denunciando essa universalidade de princípios morais e semelhanças nos princípios morais de todos os povos, de todas as épocas, pelo menos na sua base. Essa noção, então, de certo e errado, de justo e injusto, ainda que haja distorções essas naturalmente por conta da queda, né? Porque o homem, assim que caiu lá no Éden, ele com isso corrompeu essa perspectiva de certo e errado, mas ainda permanecem indícios dessa moralidade com a qual o homem foi criado por Deus. Então isso está presente em quase todas, se não todas as civilizações, em todas as etnias, essa noção. É claro que há também uma atuação incansável de Satanás para distorcer o certo em relação ao errado, tornar aquilo que é certo errado. Isso nós estamos vendo muito nos últimos dias, especialmente com essa questão de gênero, com essa questão de sexualidade, com essa questão do respeito para com os indivíduos, a diversidade também, enfim, tudo isso denuncia uma atuação incansável e estratégica de Satanás para corromper a moralidade, a ética, os valores que Deus implantou no coração do próprio homem, embora o homem esteja decaído. No entanto, isso não anula a verdade de que em todos os ambientes há leis, há princípios, há questões éticas e questões morais, o que denuncia a existência desse Deus, que é o originador de todos esses valores, de todos esses princípios morais e éticos. Né? Interessante, eu já estive algumas vezes visitando o presídio, e numa delas eu passei por uma situação que me gerou muita intriga, como mesmo naquele ambiente há algumas leis peculiares. Eu estava sentado de forma inadequada e aí a pessoa que eu estava visitando me chamou a atenção: Ricardo, cuidado aí, você fecha a perna, cruza a perna. O que houve? Aqui dentro não pode ficar de perna aberta, enfim, você tem que ficar com a perna cruzada, tá? O homem tem que se portar dessa maneira. Veja que coisa interessante, dentro de um presídio, leis morais. Conversando com o pastor Zael esses dias, questão de acesso à comunidade, ele me falava que existem comunidades para as quais há a seguinte regra: um carro para acessar ele tem que estar com o alerta ligado, além de outras regras, né? Luz interna acesa, farol apagado, aquela coisa toda. Em outras é proibido entrar com alerta ligado. Então veja que há regras específicas para certas comunidades, mas há questões universais. Quero dar alguns exemplos. Matar, por exemplo, injustificadamente, ou seja, legítima defesa, defesa de outrem, ou acidentalmente, ou seja, matar de forma injustificada em todas as culturas, isso é um ato que merece punição, um ato que não é aceito. A questão da honra aos genitores, respeito para com os pais, isso também é universalmente aceito. A questão de abstrair algo que não lhe pertence, algo do seu semelhante, do outro, que é o roubo, o furto, enfim, são práticas condenadas e, por conta disso, tidas como de justificada punição, julgamento correto, claro, e punição em todas as culturas. Ou seja, há valores que são inatos e outros que são desenvolvidos em todos os ambientes, seja familiar, de uma comunidade, de todo um país, porque o homem tem características morais, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Embora não haja unanimidade, boa parte dos princípios são comuns a todas as culturas. Inclusive a questão da justiça vindoura, né? Interessante que a palavra de Deus ela vai dizer lá em Mateus, né? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Isso está em Mateus 16, 27. Nas palavras populares, a justiça divina tarda, mas não falha. Mesmo que não se atribua a Deus, a uma divindade, há essa ideia de que um dia a justiça vem, um dia você vai pagar pelos seus erros. Né? Então essa visão de justiça, visão de certo, visão de errado, é um conceito universal. Né? Provavelmente tem origem
lá no Éden, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, embora haja também o aspecto da queda relacionado a essa consciência de certo e errado. Por isso que Gênesis 3:22 vai dizer: então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal, ou seja, a noção de certo, errado, de injusto, um injusto. Tudo isso denuncia, aplicação, que existe um Deus criador. A moralidade humana, a noção de certo e errado, denuncia que existe um Deus por trás disso tudo. Quero concluir, queridos, essa lição sobre argumentos teológicos a respeito da existência de Deus, dizendo que, embora existam outras linhas de pensamento às quais nós devemos respeitar, nós não podemos impor a nossa, mas há muitos argumentos que precisam ser ouvidos e precisamos exigir o nosso espaço de voz, caso haja uma discussão sobre a existência ou não de Deus, a partir desses argumentos quais sejam. Primeiro, o argumento cosmológico, que é aquele que fala que a natureza, por sua engenhosidade, pela beleza, pela sua graciosidade, denuncia a origem em um ser poderoso e inteligente. Estava lendo sobre as estrelas, a definição de estrelas. São grandes esferas de plasma mantidas por sua própria gravidade, olha, gravidade própria. Emitem luz, calor e outros tipos de radiação em razão dos processos de fusão nuclear que ocorrem em seu interior, liberando grandes quantidades de energia que aparecem a nós por meio de luminosidade. Olha que coisa engenhosamente criada. Só pode ter um ser poderoso e inteligente por trás dele. Por isso que Paulo diz em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Argumento cosmológico, essa beleza, esse mundo gracioso, admirável. Argumento teleológico, denuncia que, além de uma origem inteligente, há um propósito, há uma finalidade em tudo. Cada parte do seu corpo, pasme, por mais inútil aparentemente que seja, no mínimo tem um aspecto estético, mas também, normalmente, tem uma funcionalidade. Então, argumento teleológico tem a ver com finalidade, com objetivo. Tudo que foi criado tem o seu objetivo. Nós falamos da crina do cavalo, lembram? E o texto de Provérbios 16:4 afirma isso dizendo: o Senhor fez tudo com propósito. O terceiro argumento, o argumento ontológico, que fala sobre essa análise da existência ou não e, em caso de existência, os valores, os atributos e os adjetivos. A explicação do ser, a análise do ser. A concepção de que há um ser superior aos demais. Isso é inteligente, isso é poderoso, e a não aceitação desse argumento é como se fosse insensatez. Por isso nós lemos lá em Salmo 53:1. Diz o insensato em seu coração, não a Deus. E finalmente o argumento moral, de que é universal esse senso de certo, de errado, de adequado, inadequado, de justo e de injusto, embora haja distorções por conta da queda, por conta da investida de Satanás para distorcer aquilo que é verdade de Deus, mas não podemos negar a existência de um esqueleto, de uma base universal de certo, errado, de injusto e injusto. E Gênesis capítulo 12, versículo 18 e 19, aquele texto em que o próprio faraó, ao perceber que Abraão mentiu a respeito de Sara, dizendo que ela era sua irmã, ele admite existir aquela regra de não possuir a mulher do seu próximo. Ele fala: o que é isso que você me fez, Abraão? Como é que você ia me deixar possuir a sua mulher, dizendo que ela era sua irmã? Isso não se faz, demonstrando que mesmo entre os egípcios, assim como também lá entre os amalequitas, depois a gente vê isso à frente, existia entre os filisteus, melhor dizendo, existia essa regra de não possuir a mulher do seu próximo, denunciando que há, sim, princípios morais em toda a humanidade. Meu desejo é que Deus tenha falado ao seu coração, que isso não seja apenas algo teórico, que você esteja cada vez mais convicto da existência desse Deus e que isso sirva de argumento, de insumo, de conteúdo para que você, assim que Deus te der a oportunidade, claro, muito mais do que os argumentos, é o poder do Espírito Santo na sua vida, mas que sirva para que você argumente a existência desse Deus maravilhoso que criou todas as coisas belas com um propósito, com um fim, inclusive eu e você.
Que Deus abençoe. Não esqueça de colocar e confirmar que você está presente até o término dessa classe. Tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado na presença de Deus.